eu acho que eu quero partilhar um pouco da minha vida. Isso é quase como um diário aberto. Quem quiser ver, veja. Quem não quiser, não veja. Eu acho que isso é um pouco mais pra mim do que pro outro. Do tipo, pra eu poder ver e testificar as mudanças da minha vida, sabe? Porque pelo menos agora eu tenho um registro delas. Enfim. Hoje eu tava lendo Mateus 3. Mateus 3. E fazia um tempo que eu não parava pra fazer um devocional de um livro do Novo Testamento, porque eu tô lendo o Antigo Testamento. Então eu automaticamente vou pensar e refletir sobre o Antigo Testamento. E aí eu voltei a ler o Novo Testamento. E aí eu tava lendo Mateus 3, que é quando aparece um pouco sobre João Batista e Jesus é batizado e o Senhor fala que ele tem prazer em Jesus, né? Então tem várias coisas legais. E enfim, esse texto tá grifado outras coisas, né? Só que aí hoje eu tava lendo e eu fiquei, caraca. João Batista vira e fala assim: eu não sou digno de levar as suas sandálias. E aí eu fico, caraca, Jesus é Jesus. E eu tô lendo o Antigo Testamento, né, como eu falei. E por algum motivo, não que isso seja negativo, mas eu sinto que eu passei a compreender mais Deus como Senhor, sabe? Como Todo-Poderoso. Não que eu não entenda e não veja isso na natureza de Jesus. Em Levíticos mesmo, vi muito disso. Vi podcast, inclusive, que falava sobre isso, porque foi algo que eu fiquei, tipo, meio confusa em alguns temas. E aí, no Novo Testamento, a gente sabe que Deus não muda, ele permanece o mesmo. E aí, no Novo Testamento, eu vejo Jesus, que é Deus. E aí, eu lendo esse versículo, né, que João Batista, ele fala de que ele não é digno de carregar, de levar as sandálias de Jesus, pra mim, parece que desenvolveu em mim um temor muito maior. E é óbvio, já deveria desenvolver desde a primeira vez que eu li, porque Jesus é o Salvador, ele é Cristo, ele nos salvou. Então é óbvio que ele é, né? Ele tem essa magnitude. E aí, eu tava vendo umas outras versões, né, desse versículo, e na NTLH fala assim: ele é mais importante do que eu. Isso é o final do versículo, ok? E eu não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Eu acho que quando a gente fala assim, eu não sou digno, por algum motivo pra mim talvez essa palavra tenha ficado tão comum. Eu não sou digna disso, eu não sou digno disso, eu não sou digna do amor de Deus, eu não sou digna da salvação do Senhor. Mesmo assim ele concede, né, essa graça. Que quando eu vejo, eu não mereço a honra de carregar as sandálias dele, pra mim, tipo, uau, seria uma honra se eu carregasse as sandálias. Carregar as sandálias. E ainda assim eu não mereço essa honra de carregar as sandálias. E aí eu fiquei tipo, caraca. Tipo assim, seria um privilégio. E eu entendo honra como um privilégio. Seria um privilégio carregar as sandálias de Jesus. E ainda assim eu não mereço esse privilégio de carregar as sandálias dele. E aí eu fiquei pensando sobre isso. E sobre como a graça, como o Senhor é gracioso, porque eu não mereço carregar as sandálias dele. E ainda assim, ele me deu a oportunidade de sentar à mesa com ele. Que privilégio, que privilégio. Se nem as sandálias eu podia carregar, eu poderia carregar, quanto mais
sentar à mesa com ele e conhecê-lo. E aí eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Tipo, eu acho que ainda mais com agora que tá mais forte ainda o entendimento de que Deus é Senhor e existe um temor no meu coração que eu acho que eu não tinha antes. Um temor não de medo, mas um temor de reverência, porque ele é rei, sabe? E aí eu vejo Jesus, ele é rei. E eu tipo fico, caraca, eu não merecia nem carregar as sandálias dele, e ainda assim ele me deu a oportunidade, o privilégio de poder sentar à mesa com ele, conversar com ele, conhecer ele. E aí eu fui levada a Isaías 6, e eu amo esse versículo, então eu sempre volto nele em algum momento da minha vida, por algum motivo. E lá nele, em Isaías 6, e aí eu escrevo aqui, né? João Batista, quando ele fala que a gente não merece, ele engrandece o Senhor, mas ele também mostra a nossa pequenez, né? Tipo, como eu sou pecadora, gente. Isso é tão terrível e ainda assim existe um amor tão grande. E aí lá em Isaías 6, Isaías tá exatamente assim. Ele vê os anjos e tudo mais, cantando Santo, Santo é o Senhor. E tipo, ele entende que isso é um privilégio, né? Que isso é o uau, é a santidade, é a glória de Deus. E ele fica tipo, ai de mim. Estou perdido. Ele reconhece que ele é pecador. E ele fica tipo, gente, não era pra eu estar vendo isso. Não era pra eu estar vendo a glória de Deus. Eu sou sujo, eu sou impuro. Não era pra eu estar... Não era. E aí os anjos vai lá, toca, né, uma pedra toca nos lábios de Isaías e ele é purificado. E aí eu fico tipo, que privilégio. E eu acho que Isaías, eu acho que é um pouco disso, sabe? Tipo, meu Deus, eu sou suja, Deus. Eu não mereço nem carregar essas sandálias. Mas você me concedeu o privilégio, assim, o Senhor me purificou, como purificou Isaías, e me concedeu o privilégio de sentar à mesa contigo, né? E concedeu o privilégio a Isaías de poder anunciar quem Deus é e ser enviado por Deus. E eu acho que é isso, eu acho que nesse versículo a gente consegue ver, sei lá, pra mim tá no meu coração muito forte que tipo, meu Deus, eu dependo completamente do Senhor, sabe? E tem umas coisas aqui, mas é um pouco mais meu, mas é tipo, meu Deus, eu sou tão pequena, tão insignificante, e isso não é ruim. Mas na minha insignificância e na minha sujeira, o Senhor estende suas mãos, os seus olhos de amor, o seu perdão, a sua graça me permite sentar à mesa, ainda que suja. E na mesa, reconhecendo que eu estou suja, Ele me limpa, Ele me purifica. Então, é muito louco. A natureza de Jesus, de Deus, é uau. É uma graça que eu acho que João Batista tava tipo assim, meu Deus, isso é tão imerecido. E mesmo. E aí João Batista, ele passa por isso. Porque ele fica, meu Deus, eu não mereço carregar suas sandálias. E você tá mandando eu te batizar. Eu acho que é muito disso. Tipo, meu Deus, eu não mereço carregar suas sandálias, Jesus. E o Senhor me permite a chance de te conhecer e de viver uma vida contigo. Que privilégio. Que privilégio. Enfim, isso soou muito forte no meu coração. Eu espero refletir mais sobre isso. Que isso é um registro para Giovana do futuro. Até logo, Gi. E quem mais estiver vendo.